Lá em cima temos running config, aqui temos o ficheiro setup config. A configuração que é carregado em RAM quando o router arranca, neste caso, password, o password, neste caso, quando arranca, neste caso, a configuração ativa, para não ser perdida, neste caso, as configurações do arranque, que é guardado, neste caso, no NVRAM. Então, o startup config é um ficheiro de configuração inicial, que esse ficheiro é guardado, neste caso, no NVRAM. E quando um sistema arranca, um router ou um switch arranca, Cisco neste caso, é carregado, neste caso, os conteúdos que estão no startup config é carregado para a memória RAM. Quer dizer, no ficheiro RAM config. Né? Ou, neste caso, core um ficheiro running config. No sentido de que todas as configurações que é feito naquele momento serão reconhecido ao nível local. Local no sentido vai ser reconhecido, não é? Naquela memória RAM que é a memória de trabalho. Então carrega, nesse caso, os conteúdos do ficheiro startup config. É como se tivesse carregar ou fazer o rename depois de arrancar, então pega o ficheiro, nesse caso, o startup config, o ficheiro, e copia para o RAM e dá o nome running config, né? Temos esses dois ficheiros. Quer dizer, a ideia aqui é levar as configurações, não é, que está naquele startup config para o running config, que é na memória principal. Então temos esses dois ficheiros, não é, que são usados no processo de configuração. Não é? E tudo que é gravado, nesse caso, no NVRAM, quer dizer, o startup config, esse ficheiro, não é perdido, né? Não é non-volatile RAM, uma vez esse RAM, nesse caso, não é RAM, não é memória, nesse caso, que perca os conteúdos que lá estiver configurado. Entretanto, temos aqui alguns exemplos, quando queremos, nesse caso, copiar um conteúdo, um ficheiro, por exemplo, do RAM config, quer dizer, a memória RAM para NVRAM, quer dizer, fizemos as configurações no memória RAM config, então queremos que essas configurações sejam gravadas na memória NVRAM, que é permanente neste caso. Então usamos o comando copy running config e depois passamos para startup config, né? Fazer uma cópia neste caso do conteúdo que está lá na memória RAM para a memória NVRAM. Ou simplesmente podemos gravar essas configurações que estão no RAM, ficheiro RAM config na memória RAM, para um servidor FTP. Se vocês querem fazer isso, então usar o comando copy startup config /conf espaço depois nome do servidor FTP. Neste caso, o trivial FTP. Não é? Depois de clicar Enter, se tiver password, ele vai perguntar. Caso não, ele automaticamente vai gravar esse ficheiro. Já temos aqui um cenário. Se é uma aula prática de gestão, neste caso, sistema operativo, SysOS, onde temos aqui um router, temos aqui a rede, temos aqui o servidor Silver FTP, temos aqui, não é, o terminal.
esse terminal, como vocês veem, é um terminal que está instalado dentro do sistema operativo, dentro de uma máquina, nesse caso, sistema operativo. É um emulador. Pode ser, por exemplo, o PUT, não é? É um emulador que lá é instalado e tem como fim esse emulador permitir, nesse caso, a criação de uma interface entre a máquina, o administrador, o gestor de redes, por exemplo, o responsável da rede, não é? Para que, através desse emulador, tenha acesso, nesse caso, a um router e faça cópia de ficheiro de segurança para esse router. Não é? Então, esse aqui é o cenário que nós teremos que fazer depois dessa aula. Então, para a materialização do mesmo, temos aqui a integração de DNS VMware como vem aqui, temos aqui um router, temos aqui o servidor Trivial FTP Server, temos aqui uma máquina com um cliente Trivial FTP. Então, aqui a ideia é simularmos a cópia de segurança do router para o servidor, assim como o processo de autorização do sistema operativo, não é? De um lugar, neste caso pode ser, por exemplo, do servidor Tiver FTP, onde está lá gravado o nosso servidor não, imagem Cisco iOS. Então passamos a gravar, neste caso, para o servidor FTP, quer dizer, do router para o servidor FTP, assim e vice-versa, né? Então, isso aqui é um esqueleto, é uma topologia que vocês terão que executar, criar essa topologia, nesse caso lógica, com um router apenas, é um trabalho que temos que fazer. Terão que criar um servidor de FTP, em particular, terão que usar aqui o sistema operativo Debian, Debian. Conhece o Debian, né? Sim, professor, conhecemos. Então, a tarefa de hoje, depois dessa aula, é criar essa topologia, instalar o servidor Tiver FTP nesse servidor, numa máquina, nesse caso. Vão fazer integração no DNS, vão no DNS, no VMware, vão instalar no VMware, vão instalar, nesse caso, uma máquina virtual, usando o sistema operativo Debian, ou da vossa escola. Depois, Pode fazer isso. Então, instala no VMware ou VirtualBox. Depois temos que carregar essa máquina para integrar no DNS 3. De modo que no nosso DNS 3 tenhamos um cenário dessa. Está percebido?
Sim, professor. Sim, professor. Então vamos a isso. E penso que na quinta-feira vamos terminar, neste caso, essas questões de revisão das aulas de redes, computadores, e vamos iniciar com a nossa cadeira de redes IP avançadas. Então, essa é a tarefa, ainda temos muito tempo. Podem começar, neste caso, a criar condições para tal. Vamos mandar slide já. Desculpa, professor. É para usarmos o VMware, é isso, né? Sim, essas máquinas. Essa máquina aqui, servidor, vocês estão a ver para apontar. Tem que ser o Debian, mas esse Debian vocês devem instalar primeiro no VMware e depois vir integrar aqui. No GNS, não é? Tá certo. Só... a preferência. Então, os sistemas operativos que vocês vão instalar no VMware terão que vir aqui no VMware, nessa opção VMware, aqui, fazer o new, de modo que carregue, nesse caso, as máquinas instaladas no VMware para integrar no GNS, né, na ferramenta GNS. Normalmente, indo para essa janela aqui, aquele processo que eu mostrei aqui, do cancel, escolhe isso, VMware, vem aqui, submenu VMware Virtual Machine, e venho para aqui embaixo, New, clicar aqui, vem essa janela, Run this VMware on my local computer, pode deixar essa opção, só dizer Next. Então, na janela seguinte, ele vai apresentar a lista de todas as máquinas VMware configurado ou instalado, nesse caso, na vossa ferramenta VMware. Então, é só chegar aqui e escolher a máquina que pretende, neste caso, vai ser o servidor Tiver FTP. Essa é a questão de importar, neste caso, ou integrar para GNS, né? Nesse ambiente GNS. Basicamente é isso que deve acontecer. Então, o router encontra no próprio GNS. Essa máquina terá que instalar, por exemplo, pode instalar o Windows 10 e também importar para GNS, que é ele que vai fazer. Vamos instalar aqui o nosso PUT, que é para depois aceder, neste caso, o servidor FTP. Neste caso, vamos instalar o cliente Tiver FTP nessa máquina cliente. Então, pode ser Windows, como é que é Windows 10, nesse caso, quer dizer, ou Windows 11, do vosso escolha, não sei se existe isso, ou Windows XP, é uma configuração não é só para fazermos testes, nesse caso. E depois de instalar aqui, integrar, terão que instalar aqui o emulador, o terminal, nesse caso, como PUT, que é para aceder, nesse caso, o router e poder fazer as configurações. Ou simplesmente, no próprio router, vocês estando aqui no próprio router, estando ligado, neste caso, a essa rede, pode fazer usando aqueles comandos automaticamente para aceder a esse router. Não é? O próprio router ou o switch Cisco já tem lá o cliente, nesse caso, de Tiver FTP. Então, significa nele, podem fazer a simulação também.
Então, basicamente é isso. Já enviei aí os slides. Estamos a trabalhar aí ou não? Estamos a trabalhar, professor. Agora eu, em particular, estou no processo de instalação do sistema operativo. Ok. Realmente, aquela interface aparece no modo NAT, não é? Sim, aparece no modo. Então, terá que tirar o modo NAT e colocar um segmento, por exemplo, VMNet 7, 2, 3, 4. Por aí. Não coloque no modo NAT. Sim, professor. Tá Porque depois é para fazer aquelas ligações com o router, né? internamente, sim, lá dentro, sim. Está percebido. Ok, tá bem. Eu vou sair, vocês ficam a fazer o exercício. Tá bem. E até na quinta-feira, não é? Tá certo, professor. Professor, só uma pequena